20 segundos, Rogério. É muito rápido. Né? Da chegada da luz. Não, da chegada da luz. Né? Da chegada da luz. Alguém está dizendo aqui, ó, ficou grosseiro. Eu também vi. Ficou, isso. Muito mal feito. Então, foi. Então, assim, da chegada da luz, aí eles correram até o local onde a luz estava. Quando eles chegavam, a luz já não estava mais. Né? A luz já não estava mais e o desenho já estava feito. Já estava lá. Né? Então, assim, para mim, quem ainda... Atlântida é uma civilização de outro planeta, vou já falar sobre ela. Aliás, eu também estudo Atlântida. Para mim, sabe, Rogério, quem quiser duvidar do depoimento do Bob Dylan, quem quiser duvidar do depoimento do Armstrong, quem quiser duvidar do depoimento do Paul Hiller, quem quiser duvidar do depoimento da Karen Woods, tudo bem. Agora, você duvidar de um agroglifo... Sim, pois é, já é demais. Né? Aí é ceticismo demais, sabe? Isso é o problema, é o grande problema do ceticismo. Ele continua... Aí não dá porque é o seguinte, existem agroglifos tão complexos, mas tão complexos, que a mente humana sequer consegue. Não consegue. Tem um negócio de matemática, de fractal, tem tudo ali. Tudo que você imaginar. E aí, assim, eu acho que a gente pode falar de uma coisa caseira, que, vamos falar assim, mas Henrique, tudo isso eu duvido, é um direito seu. Mas quando você tem o primeiro caso oficial de ufologia no mundo, que os cientistas respeitam, que a comunidade científica respeita e que os estados respeitam, é um caso brasileiro, chamado Operação Prato. Para mim, é o mais impactante da história. Da ufologia. Ufologia é o caso mais planetário. Eu estive lá. Juntamente, e aí, em segundo lugar, eu coloco a noite oficial dos OVNIs aqui no Brasil, que também é um negócio... E também em Los Angeles, em 48. Sim, aquele lá foi fantástico. Aquele é chocante. Mas, assim, coloquem assim, Operação Prato. Tá? Henrique, eu duvido do Bob Dylan, eu duvido do Paul Hiller. Não acredito. Eu não acredito em agroglifo. Tudo bem. Agora, quando você tem um caso, que é a Operação Prato, que virou debate no Congresso Brasileiro em 78 debate no Congresso dos Estados Unidos. E outra coisa, para quem duvida, coloque as sessões parlamentares, tá certo? Que tanto o Congresso americano quanto o Senado americano fizeram, tá? Sobre a operação, porque é o caso mais... A Guerra de Los Angeles, exatamente Guerra de Los Angeles. Nesse meu top 3, ele é o terceiro. O primeiro é a Operação Prato. É o caso mais chocante do mundo, a Operação Prato. E eu estive lá, Eupídio. Tá? Eu conversei... E, Henrique, só um minutinho, para lembrar para os colegas aí, muito obrigado. São 21h31. Estamos aqui gostando muito da participação de todos vocês, aqui as perguntas, as colocações. Quem quiser ir mais adiante, o Arquivo Nacional já tem lá no site, tá? Documentos abertos já sobre a operação. Tem muita coisa lá, quase tudo, obviamente não tem tudo, mas já tem muita coisa que foi disponibilizada. Vocês procurem lá, Arquivo Nacional, tem um site oficial, né? E vocês vão encontrar muitos documentos e registros desse acontecimento que o professor Henrique está falando. E o Ministério da Aeronáutica, Então vamos lá, vamos recapitular. Henrique, Bob Dylan, eu dispenso. Direito seu. Neil Armstrong, eu dispenso. Direito seu. Karen Woods, eu dispenso. Direito seu. A astronauta francesa estava chapada. A Claude Ragner, direito seu. Paul Hiller, eu dispenso. Direito seu. Agroglifos, para minha montagem. É um direito seu.
Mas o que você vai falar do Ministério da Aeronáutica, ok? Que disponibilizou gravações de pilotos comerciais e da Força Aérea de 56 até 98, ok? Onde eles são o quê? 56, 66, 76, 86, 96. Meu, são 40 anos de gravações, 40 anos de gravações de pilotos comerciais. Porque você sabe que os pilotos comerciais são proibidos de falarem do que eles veem, né? Você tem milhões de horas de gravações, ele fala assim, muita coisa, acabo de ver um objeto, acabo de ver, não identifica, tá no errado, feita por anos. Oficiais, né? Por gente das Forças Armadas, por generais, por repórteres, um repórter paraense que inclusive é o que tem mais coisas a respeito desse acontecimento que estava cobrindo lá, ele lançou um livro sobre isso aí, muita coisa. A Noite Oficial de 86, né? Então, assim, eu acho que a gente tem um volume gigantesco, né, de informações, e a gente pode discutir o seguinte, mas, enfim, você chegar a tudo isso para dizer o quê? Por que existe um ocultamento? Não é? Essa talvez seja a coisa mais dolorosa, e é respondendo a pergunta, se eles existem, por que nunca houve um contato oficial? Eu acho que foi o Anthony que fez essa pergunta, né? O Anthony que fez uma pergunta. O Serviço Secreto Americano é formado por seres humanoides? Vou já falar sobre isso também. Essa é uma afirmação, Vitor, da Cari Woods, tá? Não sou eu que estou dizendo isso, não. A Cari Woods é que fala isso. Eu posso dizer algumas coisas sobre isso. Em primeiro lugar, não é verdade que nunca tenha tido um contato muito direto. O Papa João XXIII relata, né, e constata que ele recebe seres de outros planetas falando, né, do perigo da corrida nuclear. E, na verdade, nós sabemos que todos os presidentes estadunidenses, né, quando assumem o poder, né, recebem uma pasta, né, com informações, desse conjunto de informações. Inclusive, tem um dado muito curioso que eu sempre falo. Em 78, quando Jimmy Carter era presidente, o chefe da CIA era ninguém mais, ninguém menos do que George Bush, o pai. E é a primeira vez que um chefe da CIA se recusa a oferecer informações para um presidente, né? E a pergunta que eu não quis calar foi a seguinte coisa: muito bem, se o chefe da CIA, né, não responde ao presidente, a quem ele responde? Então, assim, não é verdade que nunca houve um contato. Eu acho que o contato ele nunca deixou de existir. Sim, desde de tempos remotos. O que a gente pode discutir é por que os governos, na verdade, escondem até hoje, né? Porque eu tenho algumas pressuposições. Uma delas é o argumento que eles utilizam, é de que isso provocaria um pânico mundial, né? Ou seja, um pânico, né? Porque imagina, né, os governos finalmente assumirem que, na verdade, nos manipularam durante todo esse tempo. Sim. Imagina. Né? Imagina. Não, imagina. Uma farsa, né? Na verdade, alimentaram uma farsa. Né? Terem que assumir. A pergunta, vou já falar sobre. Os governos escondem primeiramente pela religião. Eu vou já falar sobre também. A gente vai ter que abrir uma terceira live, viu? Não, vamos marcar uma para outro dia. Continuação, parte 2. Vai ter. Aliás, a minha camisa, para quem não está vendo, é I don't believe in humano. Falar aqui para eles também que o Estado que tem mais informações a respeito dos extraterrestres, dos contatos, das aparições, é o Vaticano. O Vaticano, por incrível que pareça, para quem não sabe, é o Estado, porque o Vaticano é um Estado encravado dentro de Roma, né, da área geográfica de Roma, que é na Itália, e o Papa é um líder
religioso da Igreja Católica e é também o chefe de Estado do Vaticano. E o Vaticano, o Observatório Vaticano, o Monsenhor Corrado Balducci, também o Funes, né, o Gabriel Funes, que já foi chefe do Observatório do Vaticano, já afirmaram várias vezes que eles acreditam nesses contatos, na existência. Então, já que a gente está indo para o final da segunda, a gente Sim. pode talvez avançar um pouco mais. Podemos. Vamos lá que o pessoal está. É porque, assim, eu acho que em termos de documentação, a gente colocou muitas informações para quem quiser pesquisar. Tá certo. A pergunta é a seguinte: a primeira pergunta é, então tá, eles existem? Sim, eles existem. Por que não uma intervenção direta? Há um princípio do livre-arbítrio, ou seja, os planetas, eles são moradas, né, de um processo evolutivo, né, de experiências humanoides, né? E esta é a nossa experiência. Essa é a nossa experiência, né? A experiência que a gente vive agora. Há um princípio que se estabelece na chamada Sociedade dos Mundos Livres, né? Ou seja, planetas que já estão em outro estágio evolutivo, que é o princípio da não intervenção. Não é? Ou seja, é o princípio da não intervenção. Embora nós tenhamos tido intervenções, né? Talvez o Triângulo das Bermudas, se der tempo eu falo. Henrique, dá um alô para o nosso transplanetário que está aqui. Eupídio, grande Eupídio, nosso abraço. Beijão. Primeira coisa, eu acho que alguém já pensou que o mundo não é fixo? Não é exatamente isso, né? Ou seja, os planetas, né, são transicionais, né? As existências são transicionais. Há dimensões, né? Várias dimensões. Tu acredita que essa doença tem alguma relação? Eu vou já falar. Acho que não vai dar tempo de falar. Não, a gente, com certeza, o que a gente não tratar aqui, vou logo deixar aqui para o pessoal, se vocês quiserem, no final, votem aí, digam, a gente quer uma segunda live na outra semana, e a gente pode voltar com outros temas que ficarem faltando aqui, porque a gente já vai aqui para o final. Foi feita uma pergunta que é o seguinte, Henrique, nós descendemos de algum forma. Gente, eu vou falar para vocês o que eu acredito piamente. Quando a Bíblia fala sobre criação do mundo, né, criação do mundo, só se alguém quiser acreditar que Deus desceu do céu, pegou um barro e nos fez. Eu acho que isso é uma alegoria. Sim. Isso é uma alegoria. Né? Como é que os planetas são criados e como é que as pessoas são criadas? Ou seja, os planetas são criados por centro de centrifugação, no ponto universo, você começa a fazer um processo mecânico de centrifugação que vai adensando por a cósmica, adensando, durante milhões de anos, tá certo? Até ele formar uma crosta, que depois recebe impacto de meteoros, que depois a temperatura se eleva, depois ela baixa, depois a água vem transmitida pelos cometas e por aí vai. Esse processo dura milhões de anos, mas ele é também um processo artificial. Artificial no sentido de que ele não é uma intervenção, entre aspas, divina, tal como a gente entende. A segunda coisa, né? Muito bem, como é que a vida se cria, né, nesses processos? É claro que existe um processo natural de criação feito a partir da água. É óbvio, né? Mas entendam bem, no nosso caso especificamente, nós temos o aparecimento humanoide especificamente o Homo sapiens sapiens, há 3 milhões de anos, né? Para esse estágio que nós atingimos. É extremamente recente e rápido esse processo de formação dessa complexidade. A existência humana, na verdade, ela é um conjunto de artefatos de DNAs existentes de outros pontos da galáxia, gente. Mas isso é óbvio, sabe? Intervenções, modificações, né? Alterações. Isso que a Bíblia fala. Internas. É isso que a Bíblia fala, né? Sobre. Quando ela fala sobre a maçã e sobre a serpente, né? É exatamente sobre isso. Quando ele diz, primeiro que Elohim em hebraico não quer dizer Deus, né? Quer dizer deuses, né? Ou seja, seres superiores. E o texto bíblico diz, e agora eles se tornaram como um de nós, né? Se referindo a Adão e Eva, que não é Adão e Eva, é só uma alegoria da criação humana. Ou seja, uma interferência genética foi feita, né? A tal ponto que acelerou um processo e que nós saímos de um ponto A para um ponto B. Então, assim, está muito claro que a existência de planetas é uma criação
Jesus Cristo, o grande mestre, falou assim: na casa do meu pai há muitas moradas. Ou seja, se não fosse assim, metaforicamente, alegoricamente, está dizendo há muitas moradas na casa maior, né? Então, a criação dos planetas é uma intervenção, né, de inteligências superiores, né? E a criação humanoide também é. Ou seja, ela é feita de seleção e cruzamento de DNA, né? E aí eu posso citar o nome dos nossos grandes geneticistas, né? Anunnakis, sirianos. Uma outra questão que leva a gente a pensar nisso também, Henrique, não sei se tu pensas igual a mim, é a própria questão de nunca ter sido encontrado o tal elo perdido dessa linha evolutiva que a biologia, a antropologia, né, por meio dos estudos da evolução humana, estruturalisticamente falando, fisiológica e tal, advinda lá dos primeiros hominídeos, e você não encontra onde é que está o momento que entra esse ser de razão, de racionalidade, construtor, técnico, inteligente, que conseguiu construir civilizações. Você não encontra esse elo perdido. Mas uma razão para entender que talvez esses saltos tenham sido dados justamente porque não foi de todo um processo natural de evolução. Óbvio que nós não estamos negando a teoria da evolução, a evolução, a aperfeiçoamento, a melhoramento de órgãos, enfim, desenvolvimento de habilidades motoras, inteligência, tudo isso há, inclusive em outras espécies, não só na humana, animal mesmo, né? Mas tem esse ponto aí. Você concorda? E até porque quando você cruza o afarensis, né, o Neandertal, Cro-Magnon, você percebe que há interrupções até chegar no cortes, né? Há cortes. E nós sabemos. Não há uma continuidade, há rupturas, né? E por quê? Foram projetos que foram sendo abandonados. Sim. Foram experiências genéticas sendo abandonadas. Não deram certo. Ali eles tinham muita animalidade, né? Aqueles seres lá que eles buscavam ser iguais aos deuses, né? Os deuses. Sim. Não conseguiram ter o que os deuses tinham de melhor, que era a capacidade de criar, a inteligência, a razão. Eram hominídeos animalizados, animalescos, né? Não andavam de pé, andavam de quatro, rosnavam, não falavam, não adquiriram a linguagem, não adquiriram a escrita, e depois isso começou a dar certo, né? Aconteceu. Né? E por isso que os Anunnaki se reivindicam, né? Os criadores da raça humana, porque fizeram os experimentos, né? Então, é por isso que eles se reivindicam, porque parte dessa interferência genética, de fato, ela é Anunnaki. Eu não posso dizer que, no grosso modo, é uma criação Anunnaki, mas existe uma interferência. Tem uma interferência. Para esse... Claro que teve. É claro que... Gente, é a mesma coisa. Nós estamos próximos da colonização da Lua, né? E de uma colonização de Marte. Eu pergunto a vocês, se a gente pegar seres humanos, colocar numa nave, Rogério, né? E levar para Marte, e no aperfeiçoamento genético, né? Desenvolver humanoides que consigam viver na atmosfera de Marte. Nós não estamos criando uma outra espécie no solo marciano? Sim ou não? Sim. Qual é por que isso é possível? Por que isso é possível em relação a Marte? E não é em relação a outros, em relação a nós, né? Sabe? De outros em relação a nós. Por que a gente pode pegar material genético humano, né? Já se domina perfeitamente a clonagem, enfim, a hibridização e tal. Então, por que a gente pode, daqui a 20, 30 anos, 50 anos, né? Pegar material humano e levar para Marte, que não está vazia, Marte é habitada, tá? Mas enfim, eu não vou entrar em detalhe. Mas por que a gente pode pegar esse material humano, levar para Marte e criar um ser humano adaptável ao solo marciano, tá? E a Terra, que é o mais recente planeta do sistema solar da Via Láctea, que, volto a dizer, só tem 4 bilhões dentro de 10 bilhões, dentro de 100 bilhões de anos. De um recorte. E outras civilizações não podem ter feito o mesmo com a Terra. Sabe? No intervalo de 100 bilhões de anos. Muito tempo. Eu estou muito convencido. Né? A gente pode discutir por que esses vestígios foram apagados. Aí é uma longa discussão. É muito profunda e complexa. Muito profunda, porque isso envolve os grupos secretos desde a antiguidade, tá certo?
Isso envolve os grupos secretos, né? O governo oculto, a cabala escura, isso envolve a máfia czariana, isso envolve chapéus brancos, chapéus vermelhos, né? Isso envolve Sociedade do Dragão Branco, né? Ou Illuminatis, enfim. Há um conjunto, né, de ações e grupos, né, que operam nos bastidores da política, da economia e também da ciência, que possui todo o interesse, né? Quem criou a universidade, sabe? Quem construiu os bancos, desde a Idade Média, né? Quem estava por detrás do início do sistema financeiro moderno. Aí sim, a gente pode discutir por que esses grupos, né, compraram vestígios arqueológicos, assassinaram pessoas, perseguiram, instruíram governos, né, a silenciarem sobre esse assunto, né? Exatamente para estabelecer esse padrão de dependência, de ignorância, de medo, né? Até agora, né? E continua, né, ainda a ser alimentado de alguma forma. A ser alimentado, a retroalimentado. Retroalimentado, na verdade. Muito embora, eu vejo que hoje a gente já começa a ter um pouco mais de pessoas olhando com outra visão para isso que antes não era visto com esse olhar que você está colocando aí. Inclusive, as pessoas que estão aqui, com certeza, a grande parte delas, pelo que eu já vi, tem essa visão que a gente está explicitando, né? E eu vou deixar aqui, antes de eu partir, eu vou fazer uma última pergunta de uma questão bem atual para você desenvolver. Depois a gente vai ver mais algumas questõezinhas e eu quero crer que não demora muito para terminar aqui essa segunda hora. Mas antes disso, eu quero sugerir leituras para os colegas aqui, pelos amigos que estão nessa live. Muito obrigado mais uma vez. Muitas perguntas. A gente vai anotar aí, já falaram sobre, para a gente falar na próxima live, Marte, enfim, tem uma série de temas aí, pandemia e tal. Mas aqui, para quem quer se aprofundar um pouco mais e entender essa história, algumas obras que eu acho que são interessantes para quem quer ler um pouquinho mais. Primeiro, esse clássico aqui do Erich von Däniken, Eram os Deuses Astronautas, né? Que foi o cara que deu início a essa, por assim dizer, a essa onda, né, de pesquisa. Tem o J.J. Benítez, OVNIs, SOS à Humanidade. J.J. Benítez foi cobrir um caso no Peru e ele era uma espécie de jornalista para uma revista e não acreditava em nada disso. E aí, quando ele voltou de lá, ele já veio com uma outra ideia da coisa, porque ele viu, presenciou, ouviu muita coisa. E aí, um cara que eu acho que é fundamental para quem quer entender isso que o professor Henrique falou, essa história, essa arqueologia desse saber aí, é o Zecharia Sitchin. E aí ele tem uma trilogia que é importantíssima, com base em arqueologia, com base em história, com base em ciência, que começa com esse livro aqui, o 12º Planeta, tá? Que é o livro 1 das Crônicas da Terra, que você vai entender mais essa cultura suméria, de todas essas histórias aí da antiguidade do mundo. O segundo livro, que é O Caminho para o Céu, livro 2 de Crônicas da Terra, também do Zecharia Sitchin, que para mim é até superior ao von Däniken enquanto escritor, enquanto pesquisador. Ele escreve melhor, ele aprofunda mais, muito embora o von Däniken foi o cara que deu o boom no mundo nos anos 80, 70 para cá, né? O terceiro livro é esse aqui, ó, Havia Gigantes na Terra, também do Sitchin, que encerra essa trilogia aí do DNA alienígena, da história dos sumérios. E tem esse outro livro, As Guerras de Deuses e Homens, também do Sitchin. Então, é uma quadrilogia que, se vocês quiserem entender mais, com mais seriedade e interligando tudo, eu sugeria que vocês lessem ou procurassem esses livros. São fundamentais. Agora eu vou para uma questão, para a gente ir para o encerramento, que é bem atual. Isso tem me gerado assim... Eu estou sinceramente pé da vida com isso que está acontecendo. Chama-se Starlink, pela SpaceX. O que está acontecendo? O Elon Musk está com um projeto aí de lançar, né? Está lançando já uma série de satélites que estão cobrindo, tomando os céus do mundo, que terão como meta, né, formar uma grande rede de... Vejam, pasmem,
422 satélites numa frota na órbita terrestre baixa do planeta Terra. Ele já lançou ontem, ele lançou o Falcon 9, mais um, acho que foi o 7º lançamento. Elon Musk está dentro desse plano de alargar, né, a cobertura de banda larga de alta velocidade, a baixa latência, em algumas regiões dos Estados Unidos e Canadá, que é quem primeiro vai desfrutar dessa tecnologia. Para isso, ele está lançando a rodo, aos montes, um horror de satélites que você já tem visto aí em vários vídeos e pessoas a olho nu pela Terra toda, que passam como se fosse uma linha, né? Você vê bem que eles estão alinhados. E mais ainda, pasmem mais ainda, foi informado pela própria empresa do Musk que ele pretende aumentar o número desse lançamento, podendo chegar a 42 mil satélites em volta da Terra. Lógico que isso é só uma estimativa. Ele tem ainda uns entre 40 a 800 satélites para serem lançados ao longo do ano. Eles transmitem na SpaceX os lançamentos, no site dele você pode acompanhar. Inclusive no lançamento, não de ontem, dia 22, mas um anterior a esse, quando estava sendo transmitido ao vivo, muita gente lá na internet, quando viram uma coisa passar rápido, muita velocidade, pelo Falcon 9, quando ele já estava bem alto mesmo. Mas voltando para a questão dos satélites, que eu acho um negócio absurdo. Você não acha que esses satélites, olha só, eles já estão causando problemas para a União Internacional de Astronomia, soltou uma nota, já uma primeira em junho do ano passado, soltou outra agora dizendo que esses satélites vão ameaçar a visibilidade dos estudos astronômicos, das observações astronômicas. Vai pôr a perder muitos dos trabalhos dos astrônomos, porque eles vão empestear à noite. E você sabe que para a astronomia, enquanto mais escuro o céu, melhor para a observação. E esses satélites vão ficar que nem sendo bolinhas de Natal numa árvore, tá? Numa sala escura, a noite todinha ali. Já estão prejudicando a observação astronômica e vão prejudicar também outros tipos de observação que são importantíssimas para a própria ciência. Como é que você vê isso daí? Rogério, eu vou sugerir uma terceira live. Com isso. Então a gente vai começar com esse tema aqui. Eu vou sugerir porque percebe que uma coisa leva a outra. A gente começou, vou levar a outra, porque o que as pessoas na verdade querem saber, é o que é de trás, o que tem por detrás de tudo isso. É isso que as pessoas querem saber. Sim. Sabe, Rogério? Por que o fenômeno ufológico, né? Eu vou dizer assim muito claro o que está por detrás disso. Intervenções planetárias, elas sempre existiram. Essa é a endogenia do universo, entende? Esse processo de cruzamento, né? De visitas, né? Ninguém pode achar... Se a gente, na verdade, com o nosso conhecimento tecnológico, em 69 chegamos à Lua, e a gente só não chega, na verdade, mais longe por uma questão de combustível, né? Porque nós não temos combustível suficiente para chegar no planeta. Imagina quem consegue fazer a dobra, né? dobra o espaço e, por outros processos de combustão, que não esse combustão que nós possuímos mineral, não tem problema contra o reabastecimento. Ou seja, se nós, né, com máquinas movidas a combustão, chegamos à Lua, já mandamos satélite para Marte, já mandamos satélite... Que já até saíram do sistema solar, né? Exatamente. Estão fora do sistema solar. Estão fora do sistema solar. Não tripulados, obviamente, mas fora. Né? Não tripulados, não tripulados. Agora, imagina quem já domina. Nossa live aqui vai terminar, tem 30 segundos. Vamos falar já em finalizando, dando tchau pro pessoal, agradecendo. Mas já vamos... Vai ter uma segunda, na próxima semana a gente vai divulgar qual vai ser a data. Mas vamos continuar, porque eu acho que tem algumas perguntas, por exemplo, sobre a Atlântida, que não foram respondidas. A gente vai entrar só para ir para as perguntas e depois a gente encerra uns 15, 20 minutos. Okay? Tá bom. Vai sair agora, tá, pessoal?
A gente vai desconectar. Vamos entrar só para finalizar, para e responder as perguntas, né?